meus amigos, estamos começando mais uma edição do nosso Hora H, esse início de semana já com muitas informações absolutamente quentíssimas. Informações que são de arrepiar os cabelos e falar, meu Deus do céu, mas de novo. Eu já tenho em mãos aqui, vou daqui a pouco dar os detalhes todos para os senhores, está aqui a decisão. É de hoje de manhã, desta segunda-feira pela manhã, determinando a volta da empresa circular, ou seja, as empresas Grande Bauru Limitada e Viação Cidade Sorriso Limitada, as duas neste momento operando na cidade, na verdade operam, hoje é dia 17, na virada de hoje para amanhã, há um mês elas estão operando aí na cidade, não é? Elas já devem obrigatoriamente ser retiradas das ruas da cidade. É a última decisão, veio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e já está sendo cumprida esta decisão no que diz respeito à intimação das partes. Os oficiais de justiça do Fórum já estão batendo a porta de cada uma das empresas para que as duas empresas que estão aí, repito, a Grande Bauru e a Cidade Sorriso, interrompam os seus serviços à meia-noite desta segunda-feira e no lugar delas volte a empresa circular de Marília. E isto até que todos aqueles processos, todas aquelas ações que tramitam na justiça tenham julgamento definitivo. Então, é esta aqui a decisão, isso foi extraído do site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e eu já tenho informação que as empresas foram intimadas, se não todas, mas pelo menos uma delas já necessariamente já teria sido intimada neste momento. Prefeitura também, a Indurb também deve ser intimada para que dê cumprimento à decisão e organize a transição de serviços de volta para a circular. Enfim, lá na circular, pelas informações que a gente obteve, porque os telefonemas foram muitos pela manhã, desde 10h30, 11 horas da manhã, que a gente tem conhecimento dessa decisão. A gente tem disparado telefonemas e a informação é que está um corre-corre lascado, porque tem que mobilizar tudo, colocar tudo nos eixos para a volta da circular. Mas isso é assunto para daqui a pouquinho, aqui dentro do nosso Hora H. Na nossa página no Facebook já tem várias informações acerca desta decisão e com acessos em números assim exorbitantes, tamanha a importância e o interesse que esse tipo de tema está despertando na nossa população. Porque é aquele vai, volta, agora volta novamente. Enfim, aliás, eu quero até pedir para separar, se tivermos condições aí, o rapaz do estava bom, mas está ruim, não está mais ou menos, mas agora parece que ficou pior, que agora cabe esse tipo de coisa de fato. Mas mudando o assunto de pato para ganso, o asfalto na Vila Real e no Jardim Novo Mundo, lá no extremo sul da cidade, que está ainda um bagaço, um subnitrato de pó de traque. Nós estivemos lá na semana passada, exibimos as imagens na quinta-feira. Na sexta-feira nós já trazíamos aqui entrevista com o diretor adjunto da Codemar, mostrando apresentando para a população, olha aí a situação desta rua, Ábido Haddad Filho, pode parar aí a imagem, mostrando essa situação aí, e a entrevista com o Rogério Alexandre da Graça, que é o diretor adjunto da Codemar, dizendo que os serviços seriam feitos nesse local aí. Na sexta-feira, preparação da base do local, porque tem que tirar a terra, colocar terra nova, colocar, eu não sei o nome do produto que vai lá para dar liga na terra, para depois passar o asfalto por cima, enfim, fazer. Aí não adianta tapa-buraco, né? Que ser aqueles remendão bitelo que se assemelham mais a um recapeamento, né? Então pode ir correndo as imagens de como estava, olha, a gente mostrou isso aí na semana passada, e aí exibimos aqui a entrevista do Rogério, dizendo que essa situação, guardem bem essa imagem, tá vendo? Mato, praticamente terra, apenas onde aquela senhora está caminhando, e nós perguntávamos com relação a isso, disse que isso também seria atacado, e as ruas todas do Novo Mundo, da Vila Real, intransitáveis. Olha a situação, isso é o Iraque pós-guerra, não é? E aí a própria prefeitura emitiu uma nota depois com a fala do prefeito dizendo que atacaria esse tipo de problema nesse final de semana. Aí nós tivemos chuva no final de semana, aliás, como choveu, hein? E prejudicou demais os serviços. Mas nós voltamos lá hoje pela manhã
porque nós tínhamos a informação de que haviam começado a mexer nessa região da cidade. Telefonei para o Rogério Alexandre da Graça quando eu estava lá no Novo Mundo e na Vila Real, dizendo: Alexandre, Rogério, isso vai continuar, o serviço vai continuar, porque tem uma máquina ainda da Codemar que está no local. Ele falou: Ailton, nós não vamos sair daí enquanto não resolvermos os problemas aí na Vila Real e no Novo Mundo, que são muitos. Ele falou: deu para fazer muito pouco perto do que nós queríamos, veja onde aquela senhora caminhava, que já tiraram o mato, aquele matagal que tinha na lateral, deram uma ajeitada na rua, mas ali descobriram que tem, não sei se vazamento de água ou nascente de água, enfim. A tubulação lá do sistema Cavalete, que leva a água do sistema Cavalete para a Zona Sul, passa exatamente ali por perto, né? Enfim, aquele local vai ter que fazer também a sustentação, acho que é um córrego que tem ali, né? Vai ter que fazer a sustentação porque ruiu tudo, e olha aí o serviço já feito. Isso aí é onde tinha aquela buracaiada toda, então já remendou. Mas fez o serviço praticamente debaixo de chuva. Então tem pontos em que a gente percebe que vai precisar voltar até refazer alguma coisa, mas como já tinham dado start para começar, olha aí a situação que ainda perdura, onde eu disse lá que passava aquela senhora, vai ter que refazer isso aí, essa tubulação, ela ruiu, olha como é que está molhado ali, ali tem água vazando de algum lugar, eles têm que fazer um levantamento para verificar exatamente de onde é que está partindo isto, mas diz que vão consertar, que vão acertar essa situação, não pode ficar assim, olha aí, ó, a tubulação que vem lá do sistema Cavalete manda água para o abastecimento dos bairros da Zona Sul, né? Então, Rua Ábido Haddad Filho, teve tapa-buracos, olha aí, a chuva atrapalhou, mas já começaram a mexer, a galeria que estourou, que a gente mostrou ali, vão arrumar. Aí já é outra rua, Rua Maria Isaura de Medeiros, ou essa não é essa sim, Maria Isaura de Medeiros, também fica entre a Vila Real e o Novo Mundo, olha aí que já fizeram os remendos dos buracos maiores, pelo menos dá para o pessoal passar com o carro sem tanto solavanco, sem imaginar que está andando numa cabrita. Aí está uma máquina ainda da Codemar que está no local, veja que tem serviço recém-realizado ali. Isso aí já é a rua principal lá da Vila Real, é a rua que passa o ônibus, a rua Pedro Charuto, essa rua aí, onde também tem remendos, a máquina está lá, e a informação da Codemar é de que isso vai ser resolvido. Agora aí, já eu nem sei o nome desse bairro, mas é do outro lado, onde tem ruas de terra ainda, e a informação da Prefeitura Municipal é de que há uma ordem do senhor prefeito municipal para que se comece a trabalhar a possibilidade de asfaltar também essas ruas. Você pode ver que a gente vai puxando a imagem, ela vem vindo, vai chegar aqui no Novo Mundo, não sei se tem a continuidade, mas ela fica lá nos fundos do Novo Mundo, né? Nos fundos do Novo Mundo. Então, moral da história, nós que mostramos o problema, exibimos para os senhores aí que já começaram a trabalhar. Agradeço bastante, porque em grande parte é porque a gente fez a divulgação aqui, cobrou, correu atrás e é de fato assim que as coisas precisam ser feitas mesmo. Estou com a pauta da sessão da Câmara Municipal, vou virar o assunto novamente, rechonchuda a pauta para esta segunda-feira, olha só, tem coisa que não acaba mais. E tem aqui, dentre os assuntos, o Código de Ética dos servidores municipais. Código de Ética, que é um assunto que vai render muita discussão, acho até que os vereadores deverão pedir vistas, se não pedir vistas, vão suspender a sessão para discutir isso aqui. Imagino que as associações ligadas aos servidores, o próprio Sindimar, que é o Sindicato de Servidores Municipais, devam interceder junto aos vereadores com relação a essa questão, porque estabelecer o Código de Ética é necessário, ética e disciplina para os servidores é necessário, mas isso tem que ser amplamente discutido, debatido com as entidades que representam a categoria. Não tive nenhuma informação de que houve esse debate, e justamente isso acontece no momento em que tem aquela queda de braço entre a prefeitura, o sindicato, as associações, os servidores, que não equacionou ainda a campanha salarial dos servidores municipais. Aliás, o vereador delegado Wilson Damasceno fez publicar uma nota em jornal neste final de semana, esclarecendo que não é ele, como estariam tentando dizer, que vem impedindo as negociações entre as partes para se chegar em bom termo no que diz respeito à correção salarial, reajuste real de salário, atendimento das cláusulas sociais reivindicadas na campanha salarial 2013 dos servidores, cuja data base é de 1º de abril, quer dizer, já dista esta parte
bastante tempo, né? Então vamos lá, mais de 60 dias. E aí ele fez publicar em jornal uma informação de que ele apenas obteve uma liminar na Justiça impedindo que a Câmara votasse o parcelamento da correção, da recomposição dos salários pelo INPC em 3 vezes. Ele quer o cumprimento da própria Constituição brasileira, de leis municipais, determinando que se dispare o gatilho, neste caso, o gatilho pela inflação oficial dos últimos 12 meses, no caso dos servidores dá 7,22%, mas de uma única vez e não parceladamente, que estão à disposição as partes para conversar. Depende da disposição do senhor prefeito municipal agendar para conversar com o sindicato, com as associações que representam os servidores municipais. Sessão da Câmara de hoje recheadíssima, porque volta aquele assunto polêmico que agora já teve até um diálogo aí com a Associação Comercial, da publicidade ao ar livre, né, disciplinando a publicidade ao ar livre aqui no município. Tem um projeto a ser considerado objeto de deliberação, autoria do vereador José Menezes, que é a Lei Complementar número 17 deste ano, que modifica a Lei Complementar número 13 de 92, que é o Código de Posturas, e disciplina o fechamento dos supermercados no Dia das Mães e no Dia dos Pais aqui na cidade. Eu acho uma ingerência tremenda do poder público na iniciativa privada. Agora, é óbvio que isso aqui de novo envolve as partes, sindicato dos comerciários e todo mundo, não sei se já houve esse diálogo. E também a primeira discussão de projeto de lei complementar número 8 deste ano da Prefeitura, criando a Controladoria Geral do município de Marília. Controladoria que foi anunciado em uma audiência pública, uma reunião, nem audiência pública, uma reunião que aconteceu no auditório do gabinete, ali no 2º andar, no dia 19 de março deste ano, que foi a última atividade em que esteve à frente o ex-secretário da administração, Dr. José Roberto Marques de Castro. Ele já anunciou um pacote de medidas com o objetivo de modernizar a máquina pública, a administração, e nesse caso em particular, a criação da Controladoria Geral do município. Bom, Câmara recheada, a questão do asfalto que nós já apresentamos para os senhores e essa nova decisão que nós temos em mãos, eu vou apresentar em detalhes para os senhores, com absoluta exclusividade, a volta da circular a partir da meia-noite de hoje, ou como queiram, às 0 hora de amanhã, terça-feira, ou seja, dá na mesma, né? Só uma questão de 1 minuto para lá, 1 minuto para cá. Está começando o Hora H, com estas e muitas outras notícias. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho, Dia Mundial da Luta contra a Seca e a Desertificação, e também o Dia do Funcionário Público Aposentado. Em 1962, o Brasil conquistava o bicampeonato mundial de futebol. Em 1985, morria Masaharu Taniguchi, para quem não sabe, líder religioso japonês que fundou a filosofia Seishono-ie. Estão faltando 197 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 122 do Hora H, pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Veja agora os destaques principais desta edição do Hora H. Transporte público, Prefeitura e Endurbe são intimadas hoje cedo para retirarem de circulação os ônibus da Grande Bauru e Cidade Sorriso. Decisão judicial manda voltar a circular a partir da meia-noite de hoje. Multa pelo descumprimento da medida foi fixada em R$200 mil por dia. Caso Vinícius, prazo para a apresentação de recurso especial ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília vence nesta segunda-feira.
Sindicato dos Motoristas. Segunda rodada de negociação da campanha salarial com a Circular acontece na próxima quinta-feira. Novas empresas terão reunião daqui a uma semana, quando também começam audiências na Justiça do Trabalho. Marcha da Cidadania. Nova reunião de organização do protesto está confirmada para a noite desta terça-feira. Será no Centro Diocesano de Pastoral, no bairro Palmital. Igreja esclarece comunicado de Dom Osvaldo e publica novas diretrizes para protesto que está marcado para o dia 20 de julho. De agora em diante, a sociedade assume a organização da Marcha da Cidadania. Com estas e outras notícias, entra no ar o Hora H. Pois é, meus amigos, muita gente que acessou a nossa página no Facebook, muita gente se surpreendeu até com a notícia que nós divulgamos ainda há pouco, sobre a volta da empresa Circular, uma notícia que a gente conseguiu confirmar através desta publicação que nós extraímos cópia no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na verdade, quem move a ação não para a volta da Circular, move a ação de suspensão. Acabou, na verdade, se concretizando a suspensão das licitações do transporte público aqui da cidade, a suspensão dos contratos que a Prefeitura assinou com as novas empresas que foram dadas como ganhadoras, declaradas como ganhadoras do certame de licitação, a Grande Bauru e a cidade de Sorriso, e mandando cumprir estas duas decisões é o Ministério Público do Estado de São Paulo, representação aqui de Marília, que acabou apelando lá para São Paulo. Enfim, isso caiu no Tribunal de Justiça. Dentro do Tribunal de Justiça você tem a seção de direito público. Como isto faz parte do direito público, foi encaminhado para uma das câmaras do direito público, no caso, a 4ª Câmara. A relatora Ana Liarte foi pela manutenção da decisão local, de suspensão das licitações e também de suspensão dos contratos firmados pela Prefeitura com as novas empresas declaradas ganhadoras do certame. Mas aí houve um recurso por parte da Prefeitura, foi inclusive num sábado, aproveitando-se do plantão judiciário lá no Tribunal de Justiça em São Paulo. Aí foi o Venício, não me lembro o nome dele final, que foi o desembargador, e o desembargador Venício acabou por dizer que a 4ª Câmara não teria a competência necessária para fazer esse tipo de julgamento, encaminhou o caso para a 9ª Câmara. Aí veio o presidente da seção de direito público do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Júnior, dizendo que não era o plantonista judicial quem tinha que determinar para qual Câmara esse caso deveria ser mandado. Enfim, o próprio desembargador relator da 9ª Câmara, me parece Borelli Tomás, acabou por entender que a 4ª Câmara tinha a competência, referendou a decisão da 4ª Câmara de Direito Público, aí acabou com aquele conflito de competência que se instalou. Enfim, por conta disso tudo, a Prefeitura até cumpriu, em parte, a determinação do Tribunal de Justiça, que era de suspender os contratos com as novas empresas, porém, naquele decreto emergencial assinado pelo prefeito Vinícius Camarinha, alegou que não havia outra empresa com condições de assumir o serviço, por isso ela dava cumprimento à decisão, rescindia naquele momento, ou suspendia, como queiram, os contratos com as novas empresas, mas, em caráter emergencial, concedia às mesmas duas empresas que a Justiça mandava suspender os contratos, o serviço de operação do transporte coletivo aqui na cidade. Ou seja, tirou sem tirar, permanecendo as duas empresas. Aí, o Ministério Público fez novo recurso e agora tem uma decisão, datada de hoje, dia 17, que diz o seguinte: em suma, isso pode ser visto no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em suma, e para que não se alegue incompreensão quanto aos termos desta decisão, porque ficou aquele negócio
chove não molha, parece que não está bem escrito isso. Teve até o desembargador Borelli Tomás dizendo que ele, sem querer interpretar, mas já interpretando, se você manda tirar as duas empresas declaradas ganhadoras da licitação, suspender os contratos, tem que voltar à última empresa que tinha contrato com a prefeitura. Foi o que ele escreveu, lembram-se disso, né? Para a gente não ficar aqui rememorando essa história, né, que já deu o que tinha que dar, já cansou a beleza de todo mundo aqui na cidade, mas agora o negócio é muito claro. Em suma, e para que não se alegue incompreensão quanto aos termos desta decisão, diminuindo-se ao máximo as margens para interpretação conveniente ou interpretações convenientes, como queiram, decido. 2 pontos. A. Determinar a paralisação das atividades. Pode ir rodando as imagens das empresas de ônibus aí, por favor. Pra você não ficar nesse careca chato falando aqui. Vou rodando as imagens aí, ó. Primeiro, então, determinar a paralisação das atividades das empresas Viação Cidade Sorriso Limitada e Transporte Coletivo Grande Bauru Limitada, ficando marcada a cessação das atividades para 0 hora do dia 18 de junho de 2013, ou seja, meia-noite de hoje para 0 hora de amanhã, circular de volta. B. Determinar que a empresa circular de Marília, em substituição às mencionadas empresas no item anterior, retome, a partir do horário e dia já indicados, as atividades concernentes ao serviço público de transporte coletivo urbano, com base na Lei Municipal 7.166, de 17 de agosto de 2010, regulamentada pelo Decreto Municipal 10.707, de 16 de janeiro de 2012. Mais um item aqui. Para garantir a fiel execução da ordem judicial, imponho multa diária no valor de R$200 mil para o caso de descumprimento desta ordem, ficando o esclarecimento de que a multa incide de modo integral para o município, ou seja, para a prefeitura, e para cada uma das empresas que devem ser afastadas do serviço público aqui cogitado. Ou seja, se descumprir a ordem, a prefeitura leva a multa de R$200 mil, essa empresa, se ficar rodando, leva a multa de R$200 mil, a outra empresa, se ficar rodando, leva a multa de R$200 mil por dia, ok? É isso que está na decisão. E, por final, espeça-se mandado de intimação com a autorização pelo artigo 172, piriri pororó, destinado ao município, prefeitura intimada, e também aos responsáveis pelas empresas Transporte Coletivo Grande Bauru e Viação Cidade Sorriso, assim como ao diretor da Indurb, que fica responsável por organizar a transição dos serviços das atuais empresas para a anterior. Ou seja, agora não tem mais conversa, não tem interpretação conveniente para um ou para outro, agora é fazer ou deixar de fazer. Agora é tirar as duas e voltar à empresa circular. Isto à meia-noite desta segunda-feira, dia 17, ou como queiram, 0 hora de amanhã, terça-feira, ok? Tá aí, portanto, decisão com exclusividade que a gente divulga para os senhores aqui. Decisão do Tribunal de Justiça, já veio para a Vara da Fazenda Pública, pode voltar para mim, veio para a Vara da Fazenda Pública aqui do Fórum de Marília, e hoje pela manhã isso já estava com assinatura, imagino que do Dr. Silas, que é o juiz titular, Dr. Silas Silva Santos, juiz titular da Vara da Fazenda Pública, os oficiais de justiça já correndo para intimar as empresas. Imagino que a própria circular seja intimada para que ela coloque os seus ônibus à disposição para assumir imediatamente o serviço do transporte coletivo a partir do primeiro segundo da virada desta segunda-feira para amanhã, terça-feira, aqui em Marília. Olha aí que a gente filmou recentemente, quando nós estivemos lá na circular, por conta de um protesto que teve dos ex-funcionários, a gente filmou a garagem, os ônibus todos lá, muita gente dizendo que eles tinham sido levados embora, mentira, estavam todos lá. Ela mantém ainda vinculado diretamente a ela um contingente de aproximadamente 350 funcionários, entre motoristas, cobradores, e tem aquele TAC, o Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, que permite aos funcionários que estão vinculados às novas empresas, se necessário, voltarem e assumirem seus postos na circular. Então, tem aí uma série de questões para serem ainda, imagino eu, equacionadas ao longo desta terça-feira. Eu preciso fazer algumas observações ainda em relação a esse assunto, mas vou chamar um breve intervalo, porque você vai se perguntar, peraí, e se eu sexta-feira comprei a passagem, eu comprei o bilhete lá, o cartão das novas empresas, ou quinta-feira, ou semana passada, eu tenho os créditos para andar de ônibus hoje e amanhã.
esses cartões não vão valer, essas passagens não vão valer para circular. E aí como é que fica? Teve um empresário que tão logo viu a notícia que nós publicamos, já que no Facebook, na página do Hora H, e nós publicamos a notícia, a questão de 1 hora e meia atrás, já tem diversos comentários, dezenas de comentários, tem 700 pessoas que já acessaram a informação, né? Uma coisa assim que está indo num ritmo astronômico e agora começa, a partir de agora, horário de almoço, imagine como é que isso vai se esparramar para lá e para cá. Muita gente se perguntando, teve um empresário inclusive dizendo, eu gastei mais de R$1.000 para comprar as passagens para os meus funcionários. Como é que fica isso? Isso não vai valer. Não foi emitida nenhuma nota ainda de nenhuma das partes, nem das novas empresas, nem da AMTU, que é a Associação Municipal das Empresas de Transporte, que foi criada pelas duas empresas, nem pela circular, nem por ninguém, prefeitura, ninguém emitiu nota nenhuma para dizer como é que fica isso. Mas esses cartões não vão valer. Aí você vai perguntar, mas como é que fica agora? Bom, quem tem que dizer como é que fica é a prefeitura. Porque pelo que eu entendi aqui, quem criou essa situação foi a prefeitura. Porque a prefeitura é que peitou as decisões que estavam absolutamente claras, baixou o decreto assinado pelo prefeito, muita gente dizendo, cuidado, esse decreto é arbitrário, o prefeito mandou o decreto para a Câmara para ser votado, a Câmara não votou porque os vereadores estavam com medo, né? Vocês vão referendar um ato arbitrário, pode ir para a justiça, vai sobrar para vocês como corresponsáveis, e eles não votaram o decreto do prefeito, que ficava sem nenhuma validade, portanto. Não é? Agora, foi o decreto do prefeito peitando a decisão da justiça que manteve as duas empresas. Agora, como é que a prefeitura vai fazer com quem tem os passes, os cartões das novas empresas que não vão valer na circular a partir de amanhã? Meu Deus do céu, que confusão! Eu dizia, prefeito Vinícius, olha a precipitação, prefeito, espera transitar em julgado as decisões. Cuidado que o senhor vai impor sofrimento desnecessário para a população. Quem é que anda de ônibus? A população mais simples. E agora? A gente volta daqui a pouco após o intervalo. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos,
Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Eu volto a falar daqui a pouquinho sobre essa reviravolta, vamos dizer assim, reviravolta, né? Porque já virou tantas vezes que já é a reviravolta do caso do transporte público. Agora a Justiça determinando por A mais B, citando nominalmente a volta da circular. Uma decisão que não tem mais escapatória, tem que ser cumprida sob pena da Prefeitura pagar multa diária de R$200 mil e cada uma das novas empresas, igualmente R$200 mil cada uma, se continuarem operando, não é? E agora está absolutamente claro as intimações já distribuídas para que isto ocorra às 0 hora de hoje, segunda-feira, virando para amanhã, terça-feira, dia 18. Mas vou mudar um pouquinho o assunto, volto daqui a pouco a esta questão. Acabei de falar agora há pouco que tinha mais de 700 acessos nesta informação que nós divulgamos no Facebook, na página do Hora H, facebook.com/HoraH, mas é uma coisa maluca, né? Já estamos a 800, como é que fala? 800 pessoas que já acessaram a notícia, uma quantidade exorbitante de curtidas também, enfim, agora vai se multiplicando, aproveitando o horário do almoço que as pessoas podem acessar o Facebook. Muito bem, vamos virar o assunto, mudando de pato para ganso, como eu costumo dizer aqui todos os dias. Um abraço para o pessoal do Jardim O'Hara, que está sempre sintonizado na gente. É um casal muito simpático, ele é mecânico, o sobrenome dela é Polon, não me falha a memória. Ele é mecânico, não vou lembrar o nome agora, encontramos na rua, você não é o Ailton, meu Deus, sou lá no O'Hara, está todo mundo sintonizado, muito obrigado acompanhando a gente. Está confirmada para a noite desta terça-feira, amanhã, nova reunião de organização da primeira Marcha da Cidadania em Marília. Ela acontecerá em novo endereço, que é, na verdade, o mesmo da primeira reunião, Centro Diocesano de Pastoral da Igreja Católica, ali no bairro Palmital, na rua José Bonifácio. Anteriormente, estava marcada para o auditório da Unesp, na Avenida Vicente Ferreira. Esse auditório, entretanto, foi cedido para um evento da Secretaria do Meio Ambiente, então o pessoal voltou para o endereço antigo. Veja a convocação para esta reunião feita por Antônio Vieira, coordenador do Conselho de Leigos da Diocese de Marília, em entrevista ao Hora H. Ou seja, primeira Marcha da Cidadania de pé e mais uma reunião para a organização do evento nesta terça-feira à noite. Veja aí. Mantemos a reunião para esta terça-feira com todas as entidades, fizemos uma convocação geral para que as pessoas, todos os organismos da nossa sociedade venham participar e venham junto com a gente definir os rumos dessa marcha. Mantida a reunião e a gente espera que todas as pessoas venham aqui para discutir a cidade. Na verdade, é preciso que as pessoas entendam que nós não estamos indo para um enfrentamento contra o governo atual. Nós queremos discutir a cidade, nós queremos discutir todas as coisas que estão postas aí, porque somos agentes. Na verdade, nós caminhamos com toda essa situação, elegemos um governo e a cidade precisa ser discutida. Nós queremos, de fato, uma participação. Não vamos para um enfrentamento com ninguém. Então, por isso a gente convoca a sociedade para que a gente possa junto discutir os rumos dessa marcha. Nessa terça-feira, a reunião mantida lá na José Bonifácio 380. Vai ser às 8 horas da noite, né? Às 8 horas da noite. Agora, o fim de semana foi absolutamente agitado, né? Porque na sexta-feira sai publicada uma nota, um comunicado, em que o atual administrador apostólico de Marília, o ex-bispo Dom Oswaldo Giuntini, ele renunciou, o Papa Francisco aceitou a renúncia, porque ele já cumpriu o período que ele deveria ficar à frente da diocese, 75 anos de idade ele completou, então ele, por força da própria Igreja Católica, ele tem que deixar. E agora nós temos um período de vacância, não é? Até chegar o novo bispo que vai assumir dia 4 de agosto. Então, ele publicou um comunicado dizendo que estava suspensa por conta desta vacância e de nenhuma decisão poder ser tomada pela Igreja Católica neste momento, nesse ínterim, estava suspensa a primeira Marcha da Cidadania. Mas aí veio um esclarecimento a posterior, publicado também com a assinatura de Dom Oswaldo nos jornais, e esse esclarecimento posterior, que nós já adiantávamos aqui
na última sexta-feira, e agora a gente confirma, ele é muito claro que a Igreja Católica deixa apenas de ser a protagonista do negócio, ela encabeçando o negócio. Aliás, esse termo diz que foi exagerado, nunca ela quis encabeçar, ela faz parte da discussão junto com a sociedade, mas ela estimula, sim, a primeira marcha da cidadania, que está marcada para o dia 20 de julho, contra a corrupção, contra a privatização de autarquias no município, pela valorização do servidor público de carreira, que não tem sequer na atual campanha salarial o INPC para recomposição dos seus salários, contra as agressões que estão sendo denunciadas contra moradores de rua aqui na cidade, por aí vai, né? Desmandos administrativos e outras coisas mais, corrupção como um todo. Ao invés de simplesmente alegar a vacância do bispado em Marília como motivo para se evitar decisões importantes da Igreja Católica, o novo comunicado, também assinado por Dom Osvaldo, ele afirma, abre aspas, apoiamos a tomada de consciência de toda a população que ama essa nossa querida cidade de Marília. Mais adiante, é citado também o poeta Olavo Bilac, ao dizer que, abre aspas, a praça pertence ao povo, fecha aspas, em sinal claro e inequívoco de que as ruas pertencem àqueles que querem, entre aspas, faz parte do comunicado, mudanças substanciais política e administrativamente se falando aqui em Marília. O Hora H ouviu o interlocutor da igreja para este assunto, padre Edson Oliveira Lima, lá da Paróquia Sagrada Família, na Avenida República, que participou da reunião com Dom Osvaldo na sexta-feira e auxiliou na redação do novo documento sobre a Marcha da Cidadania. Segundo o padre Edson, foi um equívoco divulgar que a igreja estava encabeçando o movimento, mas ela continuará apoiando a iniciativa. Veja aí. Do jeito, inclusive, que foi ao noticiário, no jornal, que a igreja estava encabeçando, esta palavra, ela realmente, ela depõe contra o Código do Direito Canônico da igreja, porque nós, a igreja como hierarquia, não pode encabeçar um movimento de uma grandeza como essa, de contestatório às muitas situações. Não é contestatório exclusivamente a uma pessoa, mas é ao sistema que estamos vivendo dentro da cidade de Marília. Por outro lado, a igreja não pode encabeçar, mas a igreja não vive o tempo da cristandade, que a igreja diz, faz, pode, não pode. A igreja aconselha os seus cristãos a que não façam esse processo de afrontamento ou de discussão. Todavia, é verdade que como cidadãos, como pessoas que estamos dentro do mundo, nós sofremos as consequências de uma administração que corre o risco de cada dia mais fazer surgir mais gementes, como foi uma das expressões que nós ouvimos numa das manifestações. Há muitos gementes, há muitas pessoas sofrendo aqui na nossa cidade de Marília, não é fora, é aqui em Marília. Portanto, a igreja tem consciência clara que a sociedade organizada, as instituições, a sociedade civil, ela tem absoluto direito, e eu digo até dever, de se organizar, de dialogar, de fazer tudo pacificamente, mas de chegar às instâncias decisórias e dizer a situação que nós estamos vivendo é uma situação bastante nevrálgica, para não dizer patológica, e nós precisamos de sanar esses problemas. Muito bem, esse é o padre Edson Oliveira Lima, ele fez questão de deixar bem claro também que a Igreja Católica não tem o poder, ela, sozinha, de dizer que o movimento está suspenso. Ora, as bolas, é claro que não, né? Isso saiu no primeiro comunicado de Dom Osvaldo, foi explorado até de maneira um pouco perigosa por determinados veículos de comunicação, não é? O movimento, afirma o padre Edson, é de toda a sociedade, não da Igreja Católica. O que ele e a Igreja defendem é a democracia e o diálogo que não estariam existindo ultimamente na cidade entre poder público e população. Veja aí. Um governo se faz com democracia, com diálogo. E me parece que nesse atual momento, nesta nossa cidade de Marília, o diálogo tem sido uma coisa realmente muito rara. E diga uma coisa, aquela expressão, a manifestação está suspensa, que saiu no primeiro comunicado assinado por Dom Osvaldo, e isto então deve ser substituído por a igreja não encabeça, mas ela estimula o diálogo. A igreja não encabeça, ela estimula o diálogo, em todos os tempos ela fez isso, ela estimula o diálogo. Se a sociedade civil
os sindicatos, as organizações acharem por bem, infelizmente, a Igreja Católica que iniciou esse processo, ela não vai dar continuidade porque ela está em sede vacante, mas se as instituições, os sindicatos, resolverem que essa marcha ela é urgente, necessária, e ela vai dar um contributo no diálogo da nossa administração, então a sociedade é livre. A Igreja sempre faz a alocução querendo o bem e o bem melhor da sua comunidade. Mas a comunidade é muito mais ampla do que especificamente a Igreja Católica. Não está nada suspenso. Não. A partir da Igreja Católica nós não podemos encabeçar, mas se dizer que a marcha está suspensa, nós estaríamos dizendo que nós estamos interferindo dentro de um processo social, político, que está num processo crescente, e eu acredito que a Igreja deu a sua contribuição quando ela abriu esse diálogo, utilizou das redes sociais, o trabalho que a gente tem acompanhado os leigos, na Comissão de Justiça e Paz, no Conselho de Leigos, essa aglutinação que houve na última semana com os diferentes representantes dos setores sociais aqui em Marília. Isso foi uma contribuição excelente à Igreja. Até toda essa polêmica, se vai, se não vai, eu acredito que ela é mais lucrativa ainda para a discussão do que propriamente a marcha, se sai ou se faz num local fechado, reservado. Até isso está em discussão, se vai ter realmente a marcha ou se ela acontece num local fechado, reservado, específico, porque sabe como é que é? Já ficou claro que tem muita gente se posicionando, muita gente com interesse nessa história, interesse em que a marcha não ocorra, porque evidenciaria feridas, chagas existentes na cidade, administrativamente, politicamente se falando, e tem muita gente querendo evitar, boicotar essa marcha, até pedindo através de determinados veículos de comunicação: olha, não saia de casa dia 20, não sabe o que pode acontecer, está tendo protesto por aí fora, confrontos por aí fora. Tem nada a ver, gente, uma coisa com outra. Aqui, o que se pretende, a sociedade representada pelos clubes de serviço, pelos sindicatos, pelos partidos políticos, pelas igrejas, que todas terão a oportunidade de participar, é uma coisa pacífica para mostrar: não estamos, e estou dizendo enquanto sociedade, satisfeitos com o que está acontecendo. Nós temos que mudar isso que está aí, não é? Então não há por que se falar em vandalismo, muito pelo contrário, há de se falar sim em manifestação pacífica, ordeira. Por isso o pessoal vai, acho que na reunião de amanhã, dessa terça-feira, até se organizar em comissão para pedir à própria Polícia Militar que garanta a paz e tranquilidade durante esta manifestação, que, aliás, é o direito de manifestação, está na Constituição, é constitucional, nós temos direito a isso como cidadãos, não é verdade? Ainda falando sobre a atual administração, o Padre Edson disse que tem havido muita propaganda e pouco resultado, opinião dele. Veja mais esse trecho da entrevista ao Hora H. Nós temos 6 meses de administração, 5 meses, 6 meses de administração, e nós temos muito que trabalhar, e a gente tem visto pouco trabalho, muita propaganda e pouco resultado. Acredito que é necessário chamar a atenção da população, se o nosso executivo vier a público e dizer: olha, gente, a situação nossa é ruim porque nós temos uma dívida bastante grande, mas nós vamos fazer todos os esforços para que a nossa cidade de Marília seja de fato símbolo de amor e liberdade e que seja uma cidade próspera. Eu acredito que a população fará sacrifício, como nós já estamos fazendo. Olha, se alguém pegar os nossos programas que são postados na página do Hora H no Facebook, ou procurar no YouTube, vai ver que a gente, dia após dia, semana após semana, tem falado aqui diretamente ao senhor prefeito municipal e aqueles que o assessoram mais de perto, mais proximamente, que tem que estabelecer canais de comunicação com a população. De fato, isso precisa acontecer. Se ele dialogar mais, se ele ouvir os segmentos da sociedade, que tem muita coisa que precisa ser esclarecida, ser colocada em pratos limpos, eu tenho certeza absoluta que esse ânimo todo para esta marcha da cidadania seria arrefecido. Agora, tem que estabelecer diálogo, tem que dar a cara, tem que ficar de peito aberto, tem que assumir responsabilidades, cumprir com aquilo que foi prometido, por aí vai. Para nós finalizarmos, o padre Edson Oliveira Lima esclarece o primeiro comunicado assinado por Dom Oswaldo e o período de vacância, um período singular vivido pela Igreja Católica em Marília, a vacância no bispado. Veja aí.
O documento de Dom Oswaldo ele é bastante esclarecedor porque nós estamos vivendo verdadeiramente um momento muito particular, singular na história da Igreja de Marília, porque Dom Oswaldo, o Papa Francisco, aceitou a sua renúncia, que é compulsória aos 75 anos, e o nomeou de imediato administrador apostólico, até a chegada do novo bispo que já foi nomeado, que é Dom Luiz Antônio Cipollini, que vem de São João da Boa Vista. Mas a chegada de Dom Luiz só será no 4 de agosto. Portanto, nesse período da renúncia que foi aceita até a chegada do novo bispo, a diocese se encontra nesse estado chamado vacância. E toda a autoridade nesse período é só manutenção de todos os trabalhos que foram feitos. Nenhuma decisão a mais de importância, de relevância pode ser tomada. Realmente nós ficamos assim em suspenso. Qualquer atividade que a gente venha fazer, mesmo se tem alguém para ser ordenado, alguém que precisa, um problema que a gente precisa resolver e que precisa necessariamente da palavra decisória do bispo, esta é uma atitude que a gente precisa esperar para a chegada do outro. Tudo esclarecido com relação a isso, não há mais dúvida, né? Nada de marcha suspensa, ela continua encabeçada, sim, pelos diversos segmentos da sociedade que estão ainda em conversação e preparando este manifesto pacífico aqui na cidade. Aliás, eu recebi das mãos do Antônio Vieira aquele texto que, na verdade, está sendo definido. A marcha terá como bandeiras, ela será contra a corrupção, em defesa da vida, contra a tortura e qualquer tipo de violência aos moradores de rua ou quaisquer outros grupos, acesso à água tratada e ao tratamento de esgoto e saneamento básico a todos os munícipes, contra a lei da planta genérica de valores que permitiu o aumento abusivo do IPTU, pela transparência na administração pública municipal, pelo orçamento participativo já, contra a privatização de qualquer autarquia, a favor da valorização do servidor de carreira, pela redução dos cargos comissionados e as funções gratificadas, pela implantação emergencial de coleta seletiva de resíduos que resolveria o problema do lixo, reduzindo gastos com transbordo, recapeamento das ruas sem condições de uso, transporte público eficiente, de qualidade, passe livre aos estudantes de baixa renda e mais. Cumprimento das promessas de campanha, serviços públicos de qualidade e em quantidade que atenda às necessidades de toda a população, caráter deliberativo do Conselho Municipal da Habitação, que ele volte, porque ele foi suprimido pelo prefeito através da Câmara Municipal, que aprovou isso aí, hoje é apenas uma peça de decoração, não tem mais poder nenhum o Conselho Municipal da Habitação. Mais o quê? Atenção e providências quanto ao abandono dos distritos, essa foi uma sugestão do vereador Cícero do Ceasa, atenção para com as estradas rurais também, e por aí vai. Enfim, venhamos e convenhamos, tem muitas bandeiras sendo defendidas aqui, na verdade, me parece, eu posso estar equivocado, mas me parece, tudo isso daria para se conversar com a sociedade, né? O Poder Executivo, o prefeito, o chefe do Poder Executivo, deveria já, com 6 meses que está à frente do poder, já ter estabelecido esses canais de comunicação com a sociedade, não o fez, e aí protesto de servidores, protesto da população contra o IPTU e mais um monte de problema, culminou nessa insatisfação que poderá levar a essa marcha da cidadania. Vamos voltar à vaca fria e vamos falar de novo da questão dos ônibus. Então, mais uma vez, lembrando para os senhores, está aqui a decisão já publicada no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É de hoje, dia 17, segunda-feira. Em suma, e para que não se alegue incompreensão quanto aos termos desta decisão, ou seja, para não ter interpretação, diminuindo-se ao máximo as margens para interpretações convenientes. Então a Justiça entendeu que fizeram interpretações que convinham naquele momento para este ou para aquele, diferentemente do que havia sido decidido. Decido, 2 pontos. Primeiro, determinar a paralisação das atividades das empresas Viação, Cidade Sorriso e Transporte Coletivo Grande Bauru Limitada, ficando marcada a cessação das atividades para 0 hora do dia 18 de junho de 2013, ou seja, meia-noite de hoje, 0 hora de amanhã. Segundo, determinar que a empresa circular de Marília, em substituição
as mencionadas empresas no item anterior. Retome, a partir do horário e dia já indicados, as atividades concernentes ao serviço público de transporte coletivo urbano, isso com base em leis e decretos municipais, para garantir a fiel execução da ordem judicial, imponho multa diária no valor de R$200 mil para o caso de descumprimento desta ordem, ficando o esclarecimento de que a multa incide de modo integral para o município, prefeitura, e para cada uma das empresas que devem ser afastadas do serviço público aqui cogitado. Espeça-se os mandados de intimação às partes, aí prefeituras, 2 novas empresas, circular, a Indurb, que é para ficar responsável por organizar a transição dos serviços das atuais empresas para a anterior. Isso veio do Tribunal de Justiça e hoje de manhã, o Dr. Silas Silva Santos, que é o juiz da Vara da Fazenda Pública de Marília, já assinou as intimações que os oficiais de justiça já estão entregando para todos de direito. O negócio é o seguinte, gente, com relação a essa questão dos ônibus. Deixa eu pegar aqui as anotações que eu fiz, porque eu procurei obter informações, que eu não sou advogado, tem termos aqui até difíceis de serem compreendidos. O negócio é o seguinte, de hoje para amanhã, nós completaremos um mês da última decisão nessa história das empresas de ônibus. Lembro que foi 18 de maio, lembra-se disso? Um sábado, de uma sexta para um sábado. Muito bem, de hoje para amanhã, completando então um mês que estão aí as novas empresas. Pois bem, de lá para cá, já são três decisões, uma que é da desembargadora Ana Liarte, da 4ª Câmara de Direito Público, da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, mandando suspender as licitações e suspender os contratos com as novas empresas de ônibus aqui na cidade. Por osmose, o entendimento é que volta à empresa que estava operando anteriormente. Muito bem, a Prefeitura interpretou diferente. Ela suspendeu as licitações, suspendeu os contratos com as novas empresas, mas editou um decreto assinado pelo prefeito Vinícius, emergencial, passando serviço para as mesmas empresas que a Justiça mandou que fossem tiradas. Aquilo que decidiu a desembargadora Ana Liarte foi confirmado pelo presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, desembargador Samuel Júnior, e pelo titular da 9ª Câmara de Direito Público, fala a memória, desembargador Borelli Tomás. Todos dizendo, está valendo a decisão da desembargadora Ana Liarte para suspender as licitações, suspender os contratos com as novas empresas e voltar à empresa que operava anteriormente. Muito bem. A decisão, portanto, está valendo. É o que eu acabei de apurar aqui pelo entendimento. Está claro que foi escrito pelos homens da justiça que está nessa decisão, mas a gente está interpretando aqui. O doutor Silas, quando assina as intimações que estão sendo entregues, ele dá cumprimento à Lei Municipal 7.166, que é de 2010, e o Decreto Municipal 10.707, que é de 2012, ambos citando que a atual operadora, ou seja, naquelas ocasiões a circular, que deveria garantir a atividade até que houvesse uma mudança. Muito bem. Então isso garantido a permanência da circular por leis e decretos do município. As notificações publicadas pelo prefeito Vinícius no dia 17 de abril no Diário Oficial do município, um dia antes daquele julgamento do recurso dele lá em São Paulo, no Tribunal Regional Eleitoral, que manteve o prefeito no cargo, então um dia antes, exatamente um dia antes. Aquelas notificações, elas deveriam ser cumpridas em 30 dias e foram no dia 18 de maio, né? Então, a publicação das notificações também previam que a atual operadora naquele momento, que era a circular, deveria garantir o serviço até que houvesse uma mudança. Como a liminar da doutora Ana Liarte suspendeu as licitações, todos os atos foram suspensos e a antiga operadora, por força daquilo que consta dos decretos e da lei municipal, deveria permanecer. A última empresa com contrato com a prefeitura, nós falávamos isso na semana passada, é a circular. Decreto do prefeito. Na verdade, aquele decreto emergencial é que contrariou tudo isso, é o entendimento a que a gente chega, contrariou tudo isso e acabou, na verdade, descumprindo as decisões judiciais que foram mandadas para a prefeitura. E aí, meus amigos, aqui é que a coisa se complica, porque nós chegamos naquela velha história. E quem tem agora, amanhã, por exemplo, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai pegar o ônibus e ele tem o cartão das novas empresas. Não vai valer para circular. Como é que vai fazer?
Ele vai ter que pagar de novo aquilo que ele eventualmente já tenha pago. Ele comprou as passagens, ele comprou o cartão. Como é que vai fazer essa gente, né? Então a gente aqui entende, eu conversei com alguns advogados amigos meus, me auxiliem aqui, por favor, passei aquilo que o Tribunal de Justiça publicou no site, e o entendimento deles é o seguinte, que é o prefeito que vai ser responsável por qualquer transtorno que venha a acontecer assim que a circular retomar o serviço às 0h desta terça-feira, né? Então, tudo aquilo que acontecer, de fato, vai acontecer por culpa daquele decreto que teria sido precipitado, que teria sido até arbitrário, que não foi ainda hoje, um mês depois, referendado como deveria pela Câmara Municipal e por aí vai. Então, complicada a situação, é importante que a população tenha paciência, porque volta uma situação, volta um estado anterior, mas vigindo as regras atuais. O cartão de transporte é o das novas empresas, quem vai estar operando é a empresa antiga, então vai ter que pagar de novo. Olha o rolo. Agora, quem é responsável por esse rolo? Quem é que descumpriu a ordem judicial? Quem é que baixou um decreto dizendo o meu entendimento é diferente de todo mundo, eu penso diferente, vai ser assim? Foi o prefeito municipal. Vinícius Marrascarça, porque a sacudida não vai ser brincadeira não, vai ser complicada. E enquanto a Justiça do Trabalho já começa a agendar as primeiras audiências para as ações trabalhistas que foram ajuizadas por ex-funcionários da empresa circular, aquele pessoal que saiu da circular, foi para as novas empresas, continuam também as rodadas de negociação dentro da campanha salarial 2013 dos trabalhadores da circular e das novas empresas. Eu já gravei, já tenho aqui as informações com a doutora Adriana Ferrari, mas eu vou exibi-las amanhã, no programa de amanhã para os senhores, até porque, vou só passar por alto, no dia 20 tem mais uma rodada de negociação com a circular, que vai apresentar contraproposta para os salários dos funcionários dela, tem mais de 350 funcionários ainda vinculados à circular. No dia 24 tem a terceira rodada de negociação com as novas empresas, está um pouquinho mais adiantada a negociação da campanha salarial com elas, mas também no dia 24 começam as audiências, são mais de 300 ações ajuizadas na Justiça daqueles funcionários que se desligaram da circular e foram para as novas empresas. Então vai correr tudo concomitante. Gente do céu, não é fácil, hein? Coisa complicada. Marília, o buraco é mais embaixo, a gente tem sempre que ter consciência disso, que coisa impressionante, não é? No início do programa eu falava, nós estamos chegando a 700, 650, 700 acessos na notícia postada há 1 hora no nosso Face sobre a volta da circular e a saída determinada pela Justiça, a pedido do Ministério Público, das novas empresas de ônibus. Já estamos com quase 1000 neste momento. Caso Vinícius, para encerrar o programa, acórdão com decisão do último julgamento do caso Vinícius no TRE de São Paulo, foi publicado no Diário Oficial da Justiça na última quinta-feira, dia 13. Na ocasião, os juízes e desembargadores do tribunal negaram provimento aos embargos de declaração apresentados pelos advogados dos autores da ação contra o prefeito. A medida pedia o efeito modificativo da decisão do julgamento do dia 18 de abril, aquele que por 6-0 no TRE de São Paulo manteve o prefeito no cargo. Os desembargadores e juízes do TRE negaram nesse novo julgamento. Na última sexta-feira passada, começou a correr o prazo recursal para as apelações do caso Vinícius ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE, em Brasília. É de 3 dias esse prazo, mas como terminaria no domingo ontem, ele é esticado para o final da tarde desta segunda-feira, prazo limite para a apresentação dos recursos. E é o que está sendo feito neste momento, pelas informações que nós recebemos aqui, pelos advogados autores da ação contra o Vinícius, que representam a coligação PSDB-PTB e também o PMDB de Marília. Documentação, papelada, novos argumentos, está tudo já montado, sendo mandado lá para Brasília. Todo mundo sabe, Vinícius, em primeira instância, foi acusado de abuso do poder econômico e uso da mídia em processo levado à Justiça Eleitoral. E aqui, na primeira instância, ele teve o registro da candidatura cassado, os votos anulados e foi marcada ou pedida a marcação de nova eleição para prefeito na cidade. Ele recorreu, no tribunal aconteceu o que nós já informamos e agora o caso sobe para decisão final na última instância do Judiciário Brasileiro, que é Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, neste caso. Fechando o programa, por decisão da Justiça,
notificações ou intimações já expedidas pelos oficiais de justiça que já estão sendo entregues, volta a circular a partir da mudança da 0 hora, meia-noite de hoje, 0 hora de amanhã, mudança de hoje para amanhã, volta a circular, saem as novas empresas e aí vamos aguardar o que a Justiça vai decidir nos processos todos que estão em andamento sobre esta questão. Eu falei, prefeito, calma, não se precipite, quem sofre é a população, vai ser uma complicação. De novo um nó no cérebro da população, dá cãibra no cérebro de pensar esse caso aqui. A gente volta amanhã com mais informações. Tchau, tchau.